Eu sou o William Cardoso, de Balneário Camboriú, tenho 32 anos e faço parte da primeira divisão do surf mundial. Competir é o que me move e faz eu acordar todo dia querendo ganhar no final dele. Surf para mim representa liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de escolhas, liberdade de tomada de decisão. O surf é um momento espiritual para mim. Essa história começou desde novinho mesmo. E aos 12 anos eu achei uma prancha no lixo, levei para casa e essa prancha eu tinha que consertar para poder surfar. Ia para aula pensando em voltar para casa para surfar, chegava em casa e ia surfar e, cara, depois da aula era água. E foi a minha segunda paixão, depois do surf, foi a sala de shape. Minha relação com o William já vem de algum tempo. E se tornamos amigos, surfava junto e aí ele me acompanhou desde o começo da minha carreira. O fato do William Cardoso ser um atleta catarinense nos aproximou. Ele me explicou qual era a ideia da Santa Luzia, o porquê de a Santa Luzia vir me patrocinar e realmente acendeu uma luz na minha cabeça. Eu falei, opa, existe algo além de uma empresa querendo patrocinar um atleta, tem um porquê, existe o porquê. Tradicionalmente, as pranchas de surf são feitas de poliuretano e também de isopor. O processo começa dentro da sala de usinagem. A gente sempre tenta escolher o bloco mais próximo do design que a gente vai cortar para que se gere menos resíduo. Então, quanto menos resíduo, menos impacto. E ali esse processo a gente vai pegar todo esse pó, vai peneirar, vai separar entre PU e EPS. E antes era uma empresa que recolhia esse lixo e dava um destino químico que ela não era reciclado, né? E a Santa Luzia mostrou para ele um outro caminho, né? Você vem, recolhe, faz todo o procedimento e acaba dando um fim muito mais correto e importante para aquele material que não seria usado em lugar nenhum. Esse balde, né, ele De pó. Fiquei chocado que era pó agora. A Santa Luzia recicla por mês numa média de 600 toneladas de isopor e ela é utilizada na fabricação de toda a nossa linha de produtos. O habitat do surf é o mar. A gente não pode ir para o mar e encontrar plásticos, a gente não pode ir para o mar e encontrar lixo. Pô, assim, ó, toda vez que tu vai na praia, tu vai ver, vai ter um pedacinho de plástico, vai ter alguma coisa, tu deu um mergulho, cara, é impossível. Eu nunca fui surfar um dia que não tinha algo ali, sabe? E é difícil, porque a gente tá ali, né, cara, respirando, às vezes acaba engolindo um pouco daquela água e é poluída e não é legal para nossa saúde, para nossa pele, para nosso corpo e não é bom para o meio ambiente. O mínimo que durante a água, se a gente vê um plástico, joga dentro da roupa de borracha, quando sai acaba jogando no lixo. A gente tem costume de fazer a reciclagem durante nossos campeonatos, porque é super importante, a quantidade de plástico e isopor que a gente usa por aí é gigantesca, então... Isso é uma coisa que eu tento fazer, porque toda vida que eu vou à praia eu tenho que trazer algo para casa, que seja três pedaços de plástico, 3 garrafas, 3 materiais que tu vê que não vão se decompor e vão agredir a natureza. Eu acho que isso também é fundamental. Eu gostaria muito de montar a minha prancha em cima de um PU totalmente sustentável. Eu gostaria muito de laminar minhas pranchas com tecido biodegradável, de algas, alguma coisa assim. Um dos maiores desafios é educar o novo consumidor do século XXI. É criar ou participar da criação de uma nova sociedade de consumidores mais conscientes. O cliente não quer a prancha porque tinha uma mancha. Ele vem aqui, fala muito de sustentabilidade, fala de natureza, mas se a prancha dele tem uma mancha que não vai influenciar em nada no desempenho da prancha, ele não quer a prancha.
E acho que a gente tem que cada vez mais tentar manter o nosso ambiente preservado. Então, se todo mundo tiver essas pequenas atitudes, eu acho que a gente consegue fazer bastante, sabe? Quando se fala desde lá do canudinho, da garrafa de água, tudo isso tem que ter um novo pensamento, né? E minha empresa dá para fazer mais, eu acho que todas as pessoas podem fazer mais por isso, né? Eu desejo muito que cada um de nós comece a pensar as suas atitudes e suas ações para que a gente tenha uma vida mais sustentável, uma vida mais simples. Uma nova fase eu vejo assim de as pessoas se conscientizarem com o que o mundo está pedindo, né? Então vai de cada cabecinha de cada pessoa querer mudar e o mínimo que a gente fizer vai refletir lá na frente para os nossos filhos e netos e por aí vai.